Olá, nos encontramos novamente agora com a disciplina Crescimento e Desenvolvimento. Essa disciplina ela é muito importante para a educação física porque ela nos dará subsídios com relação à estruturação, tanto fisiológica quanto em nível muscular, quanto em respostas das nossas capacidades e das nossas habilidades para a resolução dos problemas motores. É importante que a gente esclareça essa possibilidade de ligação entre o crescimento e o desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de cada um dessas palavras e de cada um dos entendimentos que podem ser considerados no âmbito da educação física. O crescimento é o aumento de tamanho ou também o aumento do diâmetro. Então, há 3 tipos de crescimento: hipertrofia, que é o aumento, por exemplo, da bitola muscular, ou seja, o aumento do tamanho da circunferência do seu músculo ou do grupamento muscular. Então, um indivíduo que começa a fazer musculação, o exercício resistido, ele tem um aumento do tamanho dos seus grupamentos. Isso é chamado de hipertrofia. A gente tem também a hiperplasia, que é o aumento do número de células. Isso acontece muito em termos de nível de células de gordura, de células adiposas. E a acreção ou agregação, que é o aumento do tamanho entre as células. É lógico que se existe de uma forma, ou seja, se há hipertrofia, pode também haver hiperplasia. Esse é o nosso problema com relação à obesidade. Tanto o número de células gordurosas ou adiposas pode aumentar, quanto o seu diâmetro também pode aumentar. Esse crescimento, em termos de estatura, é significativo, ou seja, há um aumento do tamanho da pessoa. Isso é muito importante para alguns esportes. Então, um jogador de vôlei mais alto e ágil, porque não basta ele ser alto, ele tem que saber fazer um movimento, ele tem que ser eficiente no movimento, é vantajoso para um bloqueio, para um ataque. O jogador alto no esporte nobre handball é interessante para ele poder, com o salto, arremessar a bola fora da defesa e, por isso, chegar ao gol mais facilmente. Entretanto, esse jogador alto tem que ser ágil e essa agilidade, essa capacidade, chamamos de agilidade, uma velocidade com uma ação vinculada à força, com uma ação vinculada a movimentos coordenados bem estruturada, advinda de um processo de treinamento. Então, ele aprende a expressar esse nível dessas capacidades de uma forma melhorada. E isso vem da experiência, isso vem da ação do professor. Então, o crescimento pode favorecer uma situação no jovem atleta, a aprendizagem pode favorecer em conjunto esse atleta e, por isso, ele se desenvolve da melhor forma. Ou seja, o desenvolvimento para nós, nessa disciplina, é consequência de uma série de fatores, entre eles o crescimento, como já comentado, as experiências advindas da aprendizagem e também o nível maturacional, que para a gente poderá ser entendido como um nível de resposta fisiológica, estrutural mais adequado. Então, um adulto tem um nível maturacional em nível de sistema nervoso, central e periférico, mais desenvolvido ou mais potencialmente desenvolvido do que uma criança. Entretanto, essa maturação também pode vir do melhor desenvolvimento social, ou seja, eu vivo em um ambiente extremamente rico socialmente, com os melhores professores, com os melhores processos de ensino-aprendizagem, então eu tenho uma facilitação de aprender mais. Então eu promovo uma reorganização neural, eu promovo um melhor entendimento do que está sendo ensinado por conta dessa relação, maturação, desenvolvimento social, desenvolvimento cognitivo e também, ou intelectual, e também desenvolvimento naquilo que eu estou me aprimorando. De outra forma, o desenvolvimento, ele abarca todo o processo de mudança e de manutenção, advindo da maturação, da aprendizagem, da hipertrofia, da hiperplasia e principalmente da forma como eu trabalho tudo isso. Um exemplo, nós professores de educação física, nós vamos trabalhar com um indivíduo extremamente alto, em termos de estatura, ele teve um crescimento muito grande,
mas ele, em nível motor, ele é muito aquém do desejado, ele está muito atrasado, ele não é desenvolvido em nível motor. Então, através da experiência, eu promovo uma reestruturação do movimento dele, ele aprende movimentos novos, fica mais maduro em termos motores e, por isso, ele é mais facilmente utilizado no desporto. Ele tem um sucesso mais facilitado. Nós, professores de educação física, temos que promover essa condição via estruturação do processo de ensino-aprendizagem, via estruturação das experiências, via estruturação de toda essa organização que promove o indivíduo que não sabe fazer alguma coisa para o indivíduo que vai saber fazer essa alguma coisa em nível motor, em termos de desporto, em termos de dança, em termos de qualquer atividade vinculada à educação física, para que ele consiga obter um resultado melhorado. É importante que a gente também entenda que esse processo de desenvolvimento humano, ele precisa ser melhor estudado, porque ele varia de pessoa para pessoa, ou seja, as mudanças e as manutenções que compõem esse processo de desenvolvimento do ser humano são muito variadas. Então, quando eu me comparo hoje com a Selva de 20 anos, eu vejo que há muitas diferenças estruturais. Por exemplo, eu não tinha cabelos brancos, eu não tinha as rugas que eu tenho hoje, eu não tinha a massa corporal que eu tenho hoje, mas eu também não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha as ideias que eu tenho hoje, eu não tinha a vivência social que eu tenho hoje. Mas eu mantenho o meu caráter, eu mantenho o meu amor pela educação física, eu mantenho a minha necessidade de estudar. Então, o desenvolvimento é um processo de manutenção e mudanças. Manutenção essa, ou manutenções estas, que podem também sofrer algumas modificações. E mudanças essas que também podem ser cessadas. Ou seja, eu não tenho um caminho sempre da mesma forma. Há uma variedade de caminhos que a gente deve percorrer e uma variedade de caminhos que a gente deve modificar ou mantê-los. Dito de outra forma, é mais ou menos a seguinte sequência. Eu tenho um programa de ensino que é muito adequado para aquelas pessoas naquela idade, com aquele nível desenvolvimental. Entretanto, esse mesmo programa, para outras pessoas com um nível desenvolvimental diferenciado, pode não gerar resultados tão positivos. Então, a gente conhece muito bem que algumas brincadeiras são muito interessantes para as crianças, mas essas mesmas brincadeiras, quando são aplicadas para pessoas mais velhas, elas não surtem o efeito desejado. É interessante a gente também explicitar que nível desenvolvimental não está vinculado de forma obrigatória com a faixa etária ou com a idade das pessoas. O que isso quer dizer? Que às vezes um indivíduo de 8 anos tem um comportamento motor próprio de um indivíduo de 8 anos. Então, o nível desenvolvimental dele em nível motor é compatível com uma criança de 8 anos. Mas não necessariamente isso é verdade. Como? Uma criança de 8 anos está aquém da sua expressão motora esperada para essa pessoa de 8 anos. Ou seja, de uma forma bastante evidente, uma criança de 8 anos é esperado que ela saiba andar, correr, saltar, saltitar. Só que a gente percebe hoje nas escolas que isso não acontece. Uma criança de 8 anos mal sabe andar. Se sabe correr, é só para frente. Não sabe correr para frente, para trás, para um lado e para o outro. Então, não necessariamente o nível desenvolvimental está vinculado à faixa etária. Há também situações que a gente percebe no cotidiano. A gente vê um jovem de 20 anos que tem um comportamento social de criança. Isso é muito comum em sala de aula. A gente percebe aqueles jovens que ficam brincando, dando risadinhas, brincando com o colega, ao invés de prestar atenção na aula. Então, ele tem 20 anos, mas o comportamento social dele não é compatível com o que se espera de uma pessoa de 20 anos. Em termos cognitivos, isso também é verdadeiro. A criança é esperado que ela resolva uma série de problemas, mas ela não consegue resolver. Então, ela está aquém. Mas é interessante também que eu relate que isso não é só para o lado negativo. Há pessoas também que têm uma idade cronológica de 10 anos e estão à frente do seu tempo. Eles têm um comportamento social, eles têm um comportamento intelectual, eles têm um comportamento familiar muito além do que é esperado. Ou seja, eles estão além do que é
preconizado para aquela idade. Isso é importante para a educação física porque a gente lida muito com pressupostos. Então, nós vamos trabalhar com crianças de primeiro ano, então a gente espera que elas tenham um nível de desenvolvimento, e na verdade ela pode estar além ou aquém desse nível. E algumas vezes ela realmente está compatível com o que a gente espera, mas isso é muito difícil de acontecer. Normalmente elas estão além do que a gente esperava, mas mais normalmente ainda aquém do que a gente esperava. Então, quando a gente conhece a realidade dessas crianças, em nível de crescimento, em nível de desenvolvimento, em nível maturacional e em nível de experiências vividas, a gente pode então estruturar um processo de ensino-aprendizagem adequado, compatível com aquela criança e com as necessidades que a gente percebe como próprias da prática motora. Dito isso, eu espero que vocês tenham ciência do quanto é importante nós conhecermos o processo de movimento daquela criança para que possamos então trabalhar com ela de forma a melhorá-la na expressão motora, na expressão cognitiva. Por que eu digo isso? Porque a função do professor é promover o desenvolvimento dessa criança, a manutenção e a mudança de coisas ou de situações compatíveis com aquilo que aquela criança pode fazer, em nível motor, afetivo, cognitivo, social e todos eles. Muitas das vezes, por não termos conhecimento desse processo de desenvolvimento, a gente ensina o que a criança já sabe. Ela pode melhorar um pouco, mas a gente ensina o que ela ainda não sabe e o que ela começa a se desenvolver com o nosso ensino, com a nossa aprendizagem, inclusive, o poder ou o sucesso dessa organização metodológica, dessa ação docente é muito maior. Então, peço que vocês revejam os textos, peço que vocês entrem na plataforma, conversem com a tutora, realizem discussões importantíssimas com relação a esse processo de crescimento e desenvolvimento, e na nossa próxima videoaula conversaremos um pouco mais em nível da relação crescimento, desenvolvimento humano e educação física escolar. Muito obrigada pela atenção, até a próxima.